Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço que os irmãos possam abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Vamos dar continuidade às ministrações sobre as parábolas de Jesus. E nesta manhã eu quero falar sobre uma parábola bem conhecida. Se encontra em Mateus, capítulo 13, o versículo 3. Mateus, capítulo 13, versículo 3, está escrito assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-a. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, quando Jesus ele falava com o povo, ele utilizava parábolas que são figuras de linguagem, são histórias simples, que por mais que são histórias de certo ponto inventadas, mas traz um grande ensinamento, traz uma grande lição, e utilizando a linguagem do dia a dia. Jesus ele fazia muito isso. Ele usava coisas do dia a dia, coisa que o povo estava acostumado, e através de histórias, através dessas parábolas, ele trazia ensinamento. Ele mostrava uma grande verdade. E a multidão seguia Jesus porque via os milagres que Jesus fazia. E Jesus, ele queria algo totalmente diferente. Ele não queria que aquelas pessoas só aprendessem sobre milagres, só viessem atrás dele através de milagres. Porque Jesus, ele queria transformar os corações das pessoas. E no capítulo 13, Jesus ele está rodeado por uma grande multidão e ele começa a ensinar essa multidão. E essa parábola do semeador, ela é uma das parábolas mais conhecidas e também é muito importante porque o próprio Jesus, ele explica essa parábola. O próprio Jesus, após contar, ele também explica qual foi o ensinamento dela. Jesus ele não está apenas falando sobre sementes, apenas falando sobre terras, mas sobre uma forma como cada coração reage à palavra de Deus. Se nós repararmos, o semeador ele é o mesmo. É aquele que prega a palavra, aquele que fala sobre a palavra de Deus. A semente também é a mesma, que é a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para a nossa vida. Porém, o resultado, ele é totalmente diferente, porque os corações, eles são diferentes. Os corações são diferentes. E Jesus, ele mostra que existem 4 tipos de terras, 4 tipos de reações à palavra de Deus. E cada uma delas representa uma condição espiritual, em que em algum momento dessa vida, nós já até podemos ter passados por essas situações. O foco de Jesus aqui, ele não é apenas identificar qual terra que cada povo é, mas é nos levar a uma transformação, a nos mostrar e fazer nós percebermos que tipo de terra nós estamos sendo e qual nós devemos ser. Ele quer que nós deixamos de ser duro, pedregoso e cheios de espinhos para nos tornarmos uma boa terra, uma terra fértil, uma terra onde a palavra ela cria raiz, uma terra onde gera frutos através da palavra de Deus.
E a frutificação, ela não depende apenas da semente, mas também depende do tipo de terra em que é semeada. E essa é a grande lição dessa parábola. E a pergunta que nós recebemos através dessa parábola é: que tipo de terra temos sido? Qual é o tipo de terra que nós estamos sendo? Qual dessas 4 terras eu e você estamos sendo hoje? Nós podemos ver que a primeira terra que é falada no versículo 4 é a terra à beira do caminho, que retrata aquele coração endurecido. Jesus ele começa falando de uma semente que cai à beira do caminho. Ela não caiu dentro do solo, mas ao lado da margem. Era um lugar duro, era um lugar pisado, onde ninguém planta nada. Só que é o coração que ouve a palavra, mas não permite que ela entre. Essa terra é aquele coração que até está ouvindo a ministração, que até está ouvindo o que o pregador está falando, mas não permite que a palavra de Deus entre no seu coração. O caminho, ele simboliza este coração endurecido, acostumado, resistente à voz de Deus. São pessoas que ouvem, mas não aprendem, não compreendem, porque o coração ele se tornou duro. O coração está fechado. E Jesus ele diz que as aves vieram e comeram essa semente que foram plantadas, porque não entraram dentro do coração, não entraram dentro da terra. E Jesus depois explica que essas aves, elas representam o maligno, que vem e arrebata a palavra. Ou seja, onde não há o entendimento da palavra, onde não tem o compreendimento da palavra, o inimigo ele encontra espaço para roubar a palavra de Deus. A palavra que era para entrar nos nossos corações e nos tornarmos melhor, nos fazermos melhorarmos, o inimigo vem e rouba, porque nós não guardamos essa palavra no coração. Porque o diabo, ele não teme um crente que ouve a palavra de Deus. Porque ouvir, qualquer um ouve. Quem está lá fora pode ouvir, pode passar a ouvir. Quem não entende de nada pode passar a ouvir. Então, não importa quem ouve. O que o diabo teme não é o crente que ouve, porque qualquer um pode ouvir. Mas o que ele teme é o cristão que guarda a palavra de Deus no coração. Porque enquanto o coração estiver duro, o inimigo sempre encontrará brechas para roubar o que Deus está tentando plantar em nossa vida. Enquanto o coração estiver duro e não permitir que a semente seja plantada, o inimigo vai encontrar espaços para roubar essa semente, para impedir que ela seja plantada em nossos corações. E o coração ele pode se tornar endurecido por alguns fatores. Pelo costume religioso, é um deles que pode tornar o coração endurecido. Pessoas que ouvem a palavra com frequência, mas não deixam se impactar pela palavra. A mensagem, ela não gera mais um quebrantamento. A mensagem não penetra mais no coração. Só ouvem, mas não permitem que ela impacte os seus corações, que ela penetre em os seus corações. Uma outra forma de ter o coração endurecido é através das feridas e decepções da vida. Pessoas que sofrem tanto que caíram uma barreira, que criaram uma barreira em seus corações com medo de sofrer mais e mais. O solo do coração se tornou duro, se tornou uma estrada batida, aonde nada pode penetrar, onde não permitem que através dessa barreira a palavra pode penetrar. O pecado não confessado também é uma forma do coração se tornar endurecido. Quando alguém insiste em viver algo, em viver longe de Deus, o coração ele vai se tornando insensível à voz do Espírito Santo e vai se endurecendo e vai impedindo que a palavra entre no coração da pessoa. Quando aquela pessoa fala, eu já sei, eu já ouvi, eu já conheço, é a autossuficiência. O orgulho
espiritual endurece mais do que qualquer outra pedra. O orgulho espiritual, a autossuficiência, endurece o coração, impedindo que nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, que sem Deus nós não conseguimos, que sem Deus nós não podemos. E o resultado de um coração endurecido é a palavra sendo roubada. É o inimigo roubando a palavra de Deus. Jesus ele foi direto. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado. O diabo está sempre atento quando a palavra de Deus ela é pregada. Porque ele sabe que se ela penetrar, vai gerar fé, vai gerar uma libertação, vai gerar uma transformação na vida daquela pessoa que permitiu que a palavra fosse penetrada. Mas quando ele percebe que essa palavra não surgiu efeito na vida da pessoa, ela não permitiu que entrasse no coração dela, aí ele entende que não vai ter fé, que não vai ter uma transformação, que não vai ter libertação na vida daquela pessoa, e aí que ele encontra a brecha para ele agir na vida daquela pessoa. E a solução para que nós possamos evitar isso, para que nós podemos deixar de termos um coração endurecido, é deixar Deus quebrar o solo, é deixar o agricultor cuidar da terra, é pedir a Deus que Ele tire o orgulho, que Ele restaure a nossa sensibilidade do nosso coração, pedir que Deus possa nos ajudar a sentirmos mais a presença dEle, voltar a se emocionar com a palavra, a sentir a presença de Deus. Permitir que o Espírito Santo nos trate, mesmo que às vezes doa, mesmo sentindo dor, nós precisamos permitir que Deus possa tratar na nossa vida, para que o coração não esteja endurecido. No versículo 5 e 6, Jesus traz outro tipo de terra, que é a terra pedregosa, que aqui simboliza aquele coração superficial. O solo ele é pedregoso e é um terreno que por fora parece até que bom. Parece um terreno bom, uma terra fértil, mas por baixo daquele terreno, por baixo daquilo superficial, está cheio de pedras. E a semente ela até consegue germinar, ela consegue até semear, porque há um pouco de terra na superfície. Nesse terreno, há algo ali naquela superfície que a semente consegue ser plantada. Mas quando tenta criar raiz, encontra resistência. Porque quando a semente começa a gerar a raiz para baixo, ela vai dar de cara com a pedra. E aí não vai conseguir em si gerar toda a sua raiz. E Jesus aqui ele está mostrando, está representando aquele coração que é superficial. Aquele que recebe a palavra com emoção. Aquele que recebe, se emociona com a palavra, mas não tem a profundidade. É só algo superficial. É só aquele choro, mas sem o arrependimento. É só aquela emoção, mas sem a presença de Deus. São aquelas pessoas que se alegram com o que ouvem, que choram, que se empolgam, mas não permite que essa palavra desça profundamente em suas vidas. É aquela pessoa que pode até rodar, pode até pular, mas não está sentindo a presença de Deus. E a aparência de crescimento, ela é sem a firmeza, sem a raiz que é gerada. Jesus disse que a semente logo nasceu, ou seja, que a resposta ela foi rápida, a resposta ela foi gerada, porém ela também foi curta, ela não durou. Ela brota rapidamente porque está próxima da superfície. Mas o mesmo sol que deveria dar sustento, que deveria fortalecer, é o sol que acaba queimando, que acaba secando a planta, porque a planta não criou raiz. O sol que era para trazer vida para aquela planta, pelo fato dela não ter tido uma raiz profunda,
acaba secando, acaba queimando. Mostra que o sol da prova revela a qualidade daquela raiz. Aquele sol, aquela dificuldade, mostra se a pessoa realmente tem raiz em sua vida. Mas quando vem a perseguição, quando vem a luta, o tempo de espera, aquela pessoa que não tem raiz, tem a sua fé abalada. E este é o coração dessa terra. Existem pessoas que amam louvar, mas não conseguem suportar as provas diárias. Aquelas pessoas que amam estar na igreja, que amam trabalhar para a obra, mas não conseguem suportar as provas do dia a dia. Aquelas pessoas que querem os milagres de Jesus, mas não querem carregar a cruz de Jesus. Não querem suportar. Se a palavra ela não cria raiz, o primeiro vento da dificuldade acaba arrancando tudo. Se a palavra não tem uma firmeza, não entra para debaixo da terra, não consegue se sustentar. O vento vai e leva. E o evangelho não é apenas para ser sentido, mas o evangelho também é para ser vivido. Além de sentir, nós precisamos viver o evangelho. As pedras do coração são os orgulho, a falta de compromisso, a preguiça, o medo da perseguição que nos faz regredir, que nos faz não queremos seguir, não queremos criar raízes com Cristo. São exemplos de pedras no coração que impedem o crescimento da raiz. O orgulho impede que a raiz seja gerada. A falta de comprometimento, o tanto faz, o de qualquer jeito, impede que a raiz seja gerada. Mas essas pedras nesses corações, essas pedras nessas terras, são pedras que podem ser tiradas, que podem ser removidas pelo Espírito Santo. E o resultado, quando o coração está cheio de pedra, é a fé sem raízes. É a fé sem resistência. E esse tipo de terra é um tipo de terra que desiste facilmente. É um tipo de coração que não aguenta, que se ofende, que se abala, que abandona a fé na primeira prova que tem. Enquanto a fé é agradável, estão firmes, enquanto há algo bom acontecendo na vida, enquanto está tudo bem, a fé está ótima, estão firmes. Porém, na primeira prova, no primeiro vento, na primeira tempestade, voltam, desistem, abandonam a fé, negam e vão embora. E Deus quer que nós sejamos cristãos com raízes e não sem raízes, que não se abalam, mas permanecem firmes. Para uma planta conseguir ser firme na terra, ela precisa ter a raiz. Ela precisa estar com a sua raiz completa. Porque se ela não criar as raízes, ela vai voar. A primeira tempestade, ela vai embora. Mas aquela planta que entende a necessidade, que entende que precisa criar raízes, que precisa estar firme, ela consegue ficar firme mesmo diante da tempestade. E a solução para que nós podemos impedir da nossa fé sem raiz, da nossa fé sem a resistência, a única forma de vencer, de mudar, é buscar essa profundidade com Deus, é ter um relacionamento com Deus, é viver com fé, é viver pela fé. Através disso, nós criamos raízes. Quando nós entendemos que precisamos cada vez mais buscar a Deus, nossas raízes vão crescendo. Quanto mais profundo eu busco a presença de Deus, mais a minha raiz vai crescendo. E quando há raízes, há resistência, há permanência, há frutos duradouros. Não é aquela semente que germina, mas logo seca, mas logo some, mas logo morre.
mas é aquela semente que germina, gera frutos, traz vida, é bonita e dura por muitos tempos. É esse tipo de semente que nós precisamos ser. No versículo 7 nós vemos a terra com espinhos, que Jesus trata que os espinhos crescem e sufocam a semente. Esses são os corações divididos. Diferente das duas anteriores, a semente aqui ela chega a brotar, chega a ter crescimento, há uma aparência de vida, porém não tem frutos, porque os espinhos também cresceram juntos. Porque os espinhos acabaram sufocando a semente e ela não conseguiu gerar frutos. Foi quase perfeita. Ela cresceu, ela teve raiz, ela veio bonita, veio forte, porém não deu os frutos porque os espinhos sufocaram. A terra com espinho, ela simboliza aquele coração dividido, aquele que serve a Deus, mas ainda quer viver as coisas do mundo, quer viver aquilo que o mundo oferece. Quer o reino de Deus, mas não quer abrir mão do conforto da sua vida, do conforto que o mundo oferece. E o perigo dos espinhos que sufocam a palavra de Deus, o próprio Jesus ele cita 2 tipos principais de espinhos. O primeiro é os cuidados deste mundo. São as preocupações excessivas com o amanhã, com o sustento, com o futuro, com o que vai acontecer, com se eu vou conseguir, se vai dar certo, se não. Essas preocupações tornam o espaço da mente limitados para receber mais de Deus. Porque você fica tão preocupado com o amanhã, tão preocupado com o que vai acontecer, que esquece que é Deus que providencia, que é Deus que faz acontecer, que é Deus que cuida, que é Deus que ajuda. Quando nós nos preocupamos com as coisas do futuro, a nossa mente é ocupada por preocupações. E esquecemos que o futuro a Deus pertence. O problema não é nós nos preocuparmos, nós sim devemos estar preocupados com o nosso futuro, porque senão eu não estaria fazendo uma faculdade, eu não estaria comprando a minha casa, o meu apartamento, se eu não tivesse preocupado com o meu futuro. Mas sim, nós precisamos ter uma preocupação. Porém, nós precisamos colocar as preocupações abaixo da confiança de Deus. Confiar em Deus deve estar acima das nossas preocupações. Eu tenho algumas preocupações, mas elas jamais falarão mais altos do que a minha confiança em Deus. É desta forma que deve ser. Quando vivemos ansioso demais, nós sufocamos a nossa fé. Nós deixamos de acreditar que Deus pode nos ajudar. A palavra, ela precisa de espaço, mas o coração cheio de ansiedade, cheio de preocupações, se torna um lugar, um ambiente sufocado. O coração cheio de preocupações se torna um terreno sufocado, onde a semente não pode ser plantada, onde a semente não pode dar frutos. E o segundo tipo de espinho que o próprio Jesus fala são os enganos das riquezas. Jesus ele também fala da sedução das riquezas. Não apenas o dinheiro em si, mas também o desejo de ter, de possuir, de parecer, de vencer por si mesmo. As riquezas, elas enganam porque fazem o homem acreditar que não precisam mais de Deus. Porque eu tenho dinheiro eu consigo, porque eu tenho aquilo eu consigo, porque eu tenho status eu posso, faço, e isso acontece. Mas esquecem que tudo que tem foi porque foi permitido por Deus. Esquecem que só tem aquilo porque Deus estava com a pessoa, porque Deus permitiu. E o problema não é ter riquezas, o problema não é ter status, mas é deixar que se tome o lugar de Deus. É deixar que essas riquezas falem mais do que Deus. É deixar que esses status nos elevem mais do que Deus. Quando nós fazemos isso, é aí que está o problema. Mas quando nós entendemos que mesmo com riquezas, mesmo com bens materiais,
mesmo com o maior status do mundo, nós ainda dependemos de Deus. Quando nós entendemos isso, nós estamos no caminho certo. Muitos começam bem, mas acabam sufocados pela busca material. Buscam tantas coisas, almejam tantas coisas, tantos status, que se esquecem do semeador, que se esquecem da palavra que é semeada. E buscam somente os bens materiais. E é aí que vem menos para a igreja, e é aí que ouve menos a voz do Senhor, é aí que estudem menos, é aí que oram menos, porque estou em busca de dinheiro, estou em busca de bens materiais. E quando eu busco isso, eu não consigo dar a atenção correta para Deus. E é aí que os frutos são sufocados. Porém, existe um resultado que é a palavra quando ela é sufocada, quando ela não gera os frutos. Jesus, ele claramente diz que é infrutífera, que não tem frutos porque é sufocada, tem a aparência de vida, mas não gera a vida. São as terras que participam, que oram, que cantam, conhecem a palavra, mas não produzem, porque estão divididos entre Deus e o mundo. Estão ouvindo a Deus, mas buscando as coisas do mundo. Porém, existe uma solução para podermos arrancar esses espinhos pela raiz. Nenhum agricultor planta e deixa os espinhos crescerem juntos. Nenhum agricultor permite isso. Assim que ele vê que existe espinho, ele vai lá e limpa, ele cuida, ele trata da terra. Limpa os espinhos, aprendermos a confiarmos mais e se preocuparmos menos, porque as preocupações são os nossos espinhos. Porém, a confiança no Senhor é aquilo que limpa esses espinhos. Nós precisamos trocar o amor pelas coisas do mundo por um amor mais profundo a Deus. Quando nós fazemos essas trocas de queremos mais as coisas do mundo, de buscarmos mais as coisas do mundo e começamos a buscarmos mais a Deus e o seu reino, nós fazemos essas trocas, os espinhos começam a ser limpos e a semente começa a dar frutos. A terra começa a ser limpa, o agricultor começa a cuidar, começa a limpar, e a semente, que antes tinha vida, porém não gerava frutos, agora tem vida e gera vida e vida em abundância. E a última terra, a terra final, a qual o semeador plantou, a qual o semeador semeou, é a boa terra, a terra fértil, que representa o coração frutífero. No versículo 8, nós vemos que outra caiu em boa terra e deu frutos, 1 a 100, 1 a 60 e outro a 30. Ou seja, esta terra gerou frutos. A boa terra, ela representa o coração sensível, o coração fértil, o coração obediente, aquele que não apenas ouve a palavra de Deus, mas acolhe, mas que pratica também a palavra de Deus. Não é aquele que só escuta, mas é aquele que deixa entrar no coração, que guarda no coração e, além do mais, ele aumenta, ele faz mais, ele pratica a palavra de Deus. Enquanto as outras terras rejeitaram a semente, essa terra ela recebe com humildade e com fé. Enquanto muitas outras terras rejeitaram, não deixaram criar raiz, permitiram que os espinhos cresceram junto, essa terra não. Foi cuidadosa, recebeu, deixou entrar no coração, deixou gerar vida, deixou gerar os frutos e começou a praticar. E através dessa prática, os frutos foram sendo gerados. E o segredo não está na semente, porque todas as 4 terras receberam as mesmas sementes, pelo mesmo semeador. Porém, a diferença
está nas condições do solo, está nas condições do coração. Deus, ele continua lançando a semente, continua semeando, porém o que ele procura são corações tratados, corações quebrantados, corações que estão dispostos a receber a palavra, a deixar que a palavra crie raiz, a deixar que a palavra cresça e gere frutos, sem nenhum impedimento. A boa terra, ela dá frutos, e o fruto é inevitável. Quando a terra é boa, quando a semente é plantada numa terra boa, você pode até se esquecer de, às vezes, regar, você pode até se esquecer de, às vezes, ter um cuidado, mas ela é tão boa que ela vai germinar, que ela vai dar frutos, porque a terra que foi semeada, ela é fértil, ela é frutífera. E Jesus mostra que o resultado natural de quem recebe a palavra de Deus é o fruto. Que aquele que recebeu, guardou no coração, que praticou a palavra de Deus, vai gerar frutos, inevitavelmente. E o verdadeiro cristão não é reconhecido apenas por ouvir, porque qualquer um ouve, mas por produzir frutos de arrependimento, frutos de fé, frutos de boas obras, frutos de alegria, frutos que o nosso Senhor Jesus nos mostrou: o arrependimento, a fé, as boas condições, as boas obras que foram feitas. O fruto, ele representa essa mudança, essas atitudes transformadas e testemunhos vivos através da semente que foi plantada. Aquela pessoa que a gente olhava o passado dela e falava: como que ela está gerando frutos agora? Porque ela foi uma boa terra, a terra fértil que recebeu a semente do Senhor. Quem tem um coração fértil começa a refletir a natureza de Cristo, porque a semente de Cristo que é plantada é a mesma semente que Cristo nos ensinou, é o que Cristo nos mostrou. E nós começamos a nos parecer cada vez mais com Ele. As nossas ações, os nossos afazeres, o nosso jeito de agir e de pensar reflete a Cristo. Por quê? Porque a semente de Cristo foi plantada em nós. E ela gerou, ela foi cuidada, criou raiz e deu frutos. E as pessoas começam a ver a natureza de Cristo na nossa vida. Por quê? Porque o nosso coração, a nossa terra, recebeu de bom grado a semente, tratou a semente. Jesus, ele semeia isso em nossa vida. Jesus, ele nos ensina. Tudo o que faz, a palavra gera vida, a palavra transforma a vida das pessoas e traz vida e vida em abundância. Foi isso que Jesus veio fazer, e é isso que ele nos ensina a fazer com uma boa terra também. Que além de termos uma semente germinada, que cresceu e representa uma vida, ela também gera novas vidas, gera o fruto, gera algo bom para a vida das pessoas, assim como Jesus fez. O fruto, ele é variado, pode ter diversos tipos de fruto, porém todos agradam a Deus. Jesus, ele diz que alguns produzem 100, outros 60, outros produzem 30. Isso nos ensina que nem todos vão frutificar no mesmo nível, da mesma forma, do mesmo jeito. Mas todo aquele que é terra boa produz algo. Não importa se é muito, se é uma quantidade controlada, não importa o que seja, mas se é uma boa terra, vai produzir alguma coisa. Deus, ele não espera que nós façamos o mesmo que todos. Não espera que nós tenhamos o mesmo fruto, a mesma frutificação, mas ele espera que cada um dê o seu melhor fruto que puder. Que cada um possa dar o seu melhor, possa cuidar do seu melhor, gerar o melhor fruto que conseguir. Nós não podemos nos comparar com o fruto do outro. Não podemos
nos comparar se o outro está dando mais frutos do que eu preciso dar mais frutos. Não, nós precisamos nos preocupar com: eu estou dando o meu melhor? Eu estou fazendo o meu melhor? Se eu estou fazendo tudo o que eu posso, o meu melhor, e está gerando frutos, então eu estou certo, eu estou no caminho certo. Não importa se é em abundância, não importa se é 1000, se é 100, se é 10, mas se eu estou gerando frutos, estou fazendo tudo o que eu posso, dando o meu melhor, então eu estou no caminho certo. Nós precisamos continuar semeando, nós precisamos continuar servindo, nós precisamos continuar crescendo, porque a boa terra, ela não deixa de frutificar. A boa terra não recebe uma semente e gera frutos e acabou por aí. Não, ela constantemente está gerando frutos. Sempre gera frutos. E o segredo da boa terra é a perseverança. Ela não é perfeita. Essa terra não é perfeita. Tem os seus erros, precisa dos seus cuidados, mas ela é perseverante. O coração fértil, ele não é um coração perfeito, um coração completamente sem erros, mas é um coração que entende a sua necessidade de ser cuidado, entende a sua necessidade, a sua humildade e tem a sua fé e gera os frutos. Enfrenta o sol, as tempestades, os ventos fortes e ainda assim, em vez de murchar, em vez de desistir, não. Mesmo com o sol quente, mesmo com o vento, mesmo com a tempestade, gera frutos. Continua firme, persevera, continua produzindo mais frutos. O cristão que tem raiz, ele pode até ser provado, pode até ser testado, pode até sofrer por muitas tempestades, porém ele de forma alguma é arrancado, porque ele tem raízes. Ele é completo, porque ele tem raiz firmada no Senhor Jesus. E a semente da palavra, ela gera uma fé que permanece firme até o final. Não é algo superficial que é só por um curto período de tempo. Não, é até o final. Ela gera frutos. Até o final, ela tem vida e traz vida em abundância. A boa terra é o coração trabalhado por Deus. É aquele receptivo à palavra de Deus. É aquele que é obediente à voz do Espírito Santo. E constantemente no meio das provações, ela se permanece firme, ouvindo a voz do Senhor. Deus está à procura de cristãos frutíferos, que não vivem apenas do ouvir, mas das práticas da palavra de Deus. Aquele que além de ouvir, também cuida e pratica a palavra que foi ensinada. Então, que tipo de terra nós estamos sendo? Jesus, no versículo 9, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do semeador, ela nos mostra que a palavra de Deus, ela é perfeita. A semente, ela é boa, o semeador continua sendo o mesmo, mas o resultado depende da terra que é semeada, depende das condições do solo. O mesmo sol que faz o trigo crescer, também faz o mato secar. O mesmo sermão que transforma uns, não muda outros. O mesmo espírito que convence alguns, também é ignorado por outros. A diferença não está na semente ou no semeador, mas a diferença está no coração que recebe a palavra de Deus. Jesus, ele contou essa parábola para mostrar que o coração do homem é o campo onde Deus trabalha, é o campo onde Deus deseja plantar a sua palavra, a sua mensagem. Porém, cada um reage de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Alguns ouvem, porém o deixam o inimigo roubar. Outros ouvem, mas não permanecem. Outros até recebem, mas se distraem com o que o mundo mostra. Mas há aqueles que ouvem. Existem aqueles que ouvem, guardam
e frutificam a semente do Senhor, que gera os frutos de Deus. Deus ainda está semeando. O semeador ele não desistiu do campo, mesmo quando encontra corações duros, pedregosos, cheios de espinhos, ele continua lançando a semente, continua ensinando, continua plantando e semeando, porque Deus acredita que a palavra ainda pode transformar. A palavra de Deus ainda pode transformar, mesmo o solo mais pedregoso que seja, mesmo o solo mais duro que seja, ou que estiver cheio de espinho, a palavra ainda pode mudar. O chamado de Deus para a nossa vida é frutificar, é gerar frutos. Jesus não quer apenas ouvintes, porque qualquer um pode ouvir, mas ele quer discípulos frutíferos, que geram frutos, que trabalham para a obra de Deus e geram frutos, geram vida. E a boa terra não é aquela que apenas escuta o evangelho, mas é aquela que vive o evangelho de Jesus. O fruto ele é o testemunho de uma fé viva, de uma palavra que germinou no coração e produziu transformação em uma vida. Este é o fruto, é o testemunho de uma fé viva. O tempo da colheita, ela está chegando. O tempo da colheita está logo aí. O tempo da colheita está se aproximando e Deus procura os frutos que foram gerados. Não frutos de aparência, mas frutos de arrependimento, de fidelidade. Frutos verdadeiros da palavra de Deus. Quando o Senhor voltar, ele virá colher o que foi plantado. Virá colher a semente que gerou a plantação, a semente que gerou os frutos. O momento de se tornar uma boa terra é agora. O momento de gerar frutos é agora, não é depois. O momento de nós olharmos e vermos qual dessas terras nós estamos sendo é agora. E é o momento de se corrigir. Se eu sou uma terra onde não permito que a semente seja plantada, eu preciso começar a permitir. Se eu sou a terra que permite que ela seja plantada, mas não cria as raízes, eu preciso permitir que ela crie raiz. Se eu sou a terra que permite que ela seja plantada, que ela crie raiz, mas que é sufocada, eu preciso limpar esses espinhos para me tornar a boa terra, a terra fértil, aquela que é plantada, aquela que cria raízes e aquela que dá frutos. Esta é a terra que eu preciso ser. Essa é a terra que nós precisamos ser. Mas nós precisamos identificar que tipo de terra nós somos. Que tipo de terra somos nós? Nós precisamos nos atentar, nos corrigir, para que Deus possa, quando Ele voltar, colher os frutos que foram gerados. Esta é a parábola do semeador. É o mesmo semeador, a mesma semente, porém plantadas em terras diferentes. Que tipo de terra somos nós? Amém? Eu agradeço a oportunidade.